Carlos Roberto Gonçalves, volume 3, Direito Civil Brasileiro. Capítulo 2 da formação dos contratos. De vontade que tem por fim criar, modificar ou extinguir direitos, constitui o mais expressivo modelo de negócio jurídico bilateral. A manifestação da vontade pode ser expressa ou tácita. Poderá ser tácita quando a lei não exigir que seja. O contrato é um acordo de vontade e tem por fim criar, modificar ou extinguir direitos. Constitui o mais expressivo modelo de negócio jurídico bilateral. A manifestação da vontade pode ser expressa ou tácita. Poderá ser tácita quando a lei não exigir que seja expressa. Artigo 111. Expressa é a exteriorizada verbalmente por escrito, gesto ou mímica, de forma algumas vezes a lei exige o consentimento escrito por requisito de validade de avença. Não havendo lei tal exigência, vale a manifestação tácita, que se infere à conduta do agente. O silêncio pode ser interpretado como manifestação com tácita da vontade, quando a circunstância ou o uso do autorizem e não por necessária a declaração da vontade expressa no artigo 111 do Código Civil, e também quando a lei o autoriza com os artigos 539, doação pura, 512, venda a contento, 432, praxe comercial, etc. Ou ainda, tal efeito fica convencionado ou um pré-contrato. Nesse caso, o silêncio é considerado circunstanciado ou qualificado. A propósito, no volume 1 desta obra, Elementos do Negócio Jurídico, item 7.1.1, o silêncio com manifestação da vontade. O silêncio de manifestação de vontade. Negociações preliminares. O contrato resulta de duas manifestações de vontade, a proposta e a aceitação. A primeira, também chamada de oferta, policitação ou ablação do início, é a formação do contrato e não depende de regra de especial forma. Nem sempre, no entanto, o contrato nasce instantaneamente de uma proposta seguida de uma imediata aceitação. Na maioria, parte dos casos, a oferta é antecedida de uma fase, às vezes prolongada, de negociações preliminares, característica ou sondagem, conversações, estudos e debates, tratative, por parles, também denominada fase da pontuação. Nesta, como as partes ainda não manifestam a sua vontade, não há nenhuma vinculação do negócio. Qualquer delas pode afastar-se simplesmente alegando desistência sem responder por perdas e danos. Mesmo quando surge um projeto ou minuta, ainda assim não há vinculação das pessoas. Tal responsabilidade só ocorrerá se ficar demonstrada a deliberada intenção, com a falsa manifestação de interesse, de causa dano ou outro contraente, levando, por exemplo, à perca ou dano do negócio realizado.
realizando despesas. O fundamento para o pedido de perdas e danos da parte lesada não é, nesse caso, o inadimplemento contratual, mas a prática de um ilícito civil. Artigo 186 do Código Civil. Embora as negociações preliminares não gerem por si mesma obrigações para qualquer dos participantes, elas fazem surgir, entretanto, diversos deveres jurídicos para os contraentes decorrentes da incidência do princípio da boa-fé, sendo os princípios os deveres de lealdade e correção de informação, de proteção e cuidado e de sigilo. Violação desses deveres durante o transcurso da negociação é que gera a responsabilidade do contraente, tenha sido ou não celebrado o contrato. Essa responsabilidade ocorre, pois não tem campo de culpa contratual, mas tenha a aquiliana somente nos casos de um deles introduzir no outro a crença e de o contrato ser celebrado, levando a despesa ou não contratar com o terceiro e etc. E depois recusar causando-lhe dano, essa responsabilidade tem, porém, caráter excepcional. Na Jornada de Direito Civil, realizada em Brasília em setembro de 2002, já mencionada no STJ-CJF, foi aprovada a conclusão número 25 do seguinte teor, no artigo 422 do Código Civil: não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé na fase pré e pós-contratual. Pode-se afirmar que, mesmo com a redação insuficiente do aludido artigo 422, nela estão compreendidas as tratativas preliminares antecedentes do contrato, que podem acarretar da responsabilidade contratual. Com essa, a Severa Rui Barbosa de Aguiar Júnior, em lição já referida, o princípio da boa-fé, durante as tentativas preliminares, é fonte de deveres e esclarecimentos situações que surgem seguidamente quando uma das partes dispõe de superioridade de informações ou de conhecimentos técnicos que devem ser repassados amplamente e de forma compreensível à contraparte, para que essa possa decidir com suficiente conhecimento de causa. Também surge nas tratativas deveres de lealdades decorrente da simples aproximação pré-contratual. Censura-se, assim, quem abandona inesperadamente as negociações já em adiantado estágio, depois de criar na outra parte uma expectativa de celebração para o qual se preparou e efetuou despesas, ou em função do qual perdeu outras oportunidades. A violação a esse dever secundário pode ensejar indenização por exigir uma relação obrigacional, independentemente do de contrato fundado na boa-fé. Já indenização por exigir uma relação obrigacional, independentemente do de contrato fundado na boa-fé. Relação obrigacional, independentemente do de contrato fundado na boa-fé. Proclamou a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça: a responsabilidade pré-contratual não decorre do fato de a tratativa ter sido rompida
e o contrato não ter sido concluído, mas do fato de uma das partes ter gerado a outra, além da expectativa legítima de um contrato que seria concluído. O efeito prejuízo material, frisou o relator que no caso do subjúdice houve o consentimento prévio mútuo à afronta da boa-fé objetiva com o rompimento ilegítimo das tratativas, o prejuízo e a redação de causalidade entre as rupturas das tentativas e do dano sofrido. De outra feita, a mesma turma decidiu a responsabilidade pré-contratual pode gerar dever de indenizar despesas, mesmo que o contrato não seja fechado, asseverou o relator que na fase de nascimento do princípio da boa-fé objetiva já impõe deveres às partes, ainda que não tenha ocorrido a celebração definitiva do ato negocial, antes mesmo da conclusão do negócio jurídico. São estabelecidas entre as pessoas certas relações de fato, os chamados contatos sociais, que dão origem a deveres jurídicos, cuja a violação importa a responsabilidade civil. O princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase da formação do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico, pretendido pelas partes. A ruptura imotivada de tratativa somente viola a boa-fé objetiva e indenização quando as negociações preliminares tenham chegado de tal ponto que faz prever que o contrato deveria poder se estreitar. 3. A proposta. 3.1. Conceito e característica. Nem toda iniciativa ou manifestação de vontade, no sentido de dar-lhe a vida a um contrato, é oferta em sentido técnico, mas só a declaração de vontade dirigida por uma parte à outra com indenização de provar uma adesão do destinatário à proposta. A oferta traduz a vontade definitiva de contratar nas bases oferecidas, não estando mais sujeita a estudos ou discussões, mas dirigindo a outra parte para que aceite ou não, sendo, portanto, um negócio jurídico unilateral, constituindo elemento de formação contratual. Pode-se dizer, então, que a proposta, oferta, policitação ou ablação é uma declaração recipitícia da vontade dirigida por uma pessoa a outra com quem pretende celebrar um contrato, por força da qual a primeira manifesta a sua intenção de se considerar vinculada a outra parte aceita. Representa a ela o impulso decisivo para a celebração do contrato, constituindo a uma declaração de vontade definitiva. Distingue-se nesse ponto das negociações preliminares e não passam de estudos e sondagem sem força obrigatória. Aquela, ao contrário, cria no aceitante a convicção do contrato em perspectiva, levando à realização de projetos e às vezes a despesas e a concessões de algumas atividades. Por isso, vincula o participante que responde por todas essas consequências injustificadas, retira-se do negócio. A proposta deve conter todos os elementos essenciais do negócio proposto, como preço, quantidade, tempo de entrega, forma de pagamentos, etc. Deve também ser séria e consciente, pois vincula o
proponente, artigo 427 do Código Civil, deve ser ainda clara, completa e inequívoca, ou seja, há de ser formulada em linguagem simples e compreensível ao hablato mencionado a todos os elementos dos dados do negócio necessário ao esclarecimento do destinatário e representando a vontade inquestionável do proponente. A oferta é um negócio jurídico receptício, pois a sua eficácia depende da declaração do hablato. Não tem, entretanto, força absoluta, gerando desde logo direitos e obrigações. Não se pode assim dizer que equivale ao contrato, não perde o caráter de negócio jurídico receptício se for endereçado não a uma pessoa determinada, mas assumir a forma de oferta ao público, como nos casos de mercadorias expostas em vitrines, feiras ou leilões com preço à mostra, bem como em licitação e tomadas de preço para contratação de serviços e obras. O artigo atual do Código Civil declara a oferta ao público equivalente à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos em geral. Entende-se que é limitada o estoque exigente. Acrescenta o parágrafo único que pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. A oferta aberta ao público vale como proposta obrigatória, pois quando contém todos os elementos essenciais do contrato. A. Negócios com efeito em que a oferta pela sua natureza é aberta, deixa de ser obrigatória, ou se o licitante tiver a natureza faculdade de mantê-la ou não. Neste caso, haveria apenas a potencialidade do contrato que estará formando se até a sua aceitação ela ainda estiver vigente. 3.2. A oferta do negócio civil. 3.2.1. A força vinculante da oferta. Dispõe o artigo 427 do Código Civil. A proposta de contrato obriga-se o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, a natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Portanto, repetindo, desde que seria o consciente a proposta vinculada ao proponente, a obrigatoriedade da proposta consiste no ânus imposto do proponente de mantê-la por certo tempo a partir de sua efetivação e de responder por suas consequências, por acarretar no hablato uma fundada expectativa de realização do negócio, levando, com muitas vezes, como já dito, a elaborar projetos e efetuar gastos e despesas, a promover liquidação de negócio e de acessão de atividades, etc. A lei abre, entretanto, várias exceções a essa regra. Dentre elas, não se encontra, todavia, a morte ou a interdição do licitante. Nestes dois casos, respondem respectivamente os herdeiros e o curador do incapaz pela consequência jurídica do ato. Como feito, a morte intercorrente não desfaz a promessa que se insere como elemento positivo da herança. A proposta se transmite aos herdeiros como qualquer outra obrigação. Estes somente poderão retratar-se da forma do artigo 428, parágrafo 4º do atual diploma, o princípio como
adverte Silvio Venosa. Evidentemente não se aplica a uma proposta de obrigação personalíssima. 3.2.2 A proposta não obrigatória. As exceções referidas no item anterior encontram-se na segunda parte do retrotranscrito, artigo 427. Deste modo, a proposta de contrato obriga o proponente se o contrário não resultar em termos dela, da natureza do negócio ou da circunstância do caso. A oferta não obriga o proponente em primeiro lugar, se contiver cláusula expressiva a respeito. É quando o próprio proponente declara que não é definitiva e se reserva o direito de retirá-la. Muitas vezes a aludida cláusula contém os dizeres proposta sujeita à confirmação ou não vale como proposta. Neste caso, a ressalva ou incrusta na proposta. Nesta, ou o aceitante não recebê-la, já o conhece e sabe a sua não obrigatoriedade. Se ainda assim o examinar e estudar, será com seu próprio risco, pois não advirá nenhuma consequência para o proponente se optar por revogá-la, visto que estará usando uma faculdade que a si mesmo se reservou. Em segundo lugar, a proposta não obriga o proponente em razão da natureza do negócio. É o caso, por exemplo, das chamadas portas abertas ao público, que se consideram limitadas ao estoque existente e encontram-se reguladas no artigo 429 do atual diploma comentado no número 3.1 retro. Por último, a oferta não vincula o proponente em razão às circunstâncias do caso mencionado no artigo 428 do mesmo diploma. Não são, portanto, circunstâncias quaisquer naquelas a que a lei confere esse efeito. O referido dispositivo declara que a proposta deixa de ser obrigatória. Primeiro, se feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Quando o solicitante responde que irá estudar a proposta feita por seu interlocutor, poderá esse retirá-la, pegar ou largar, e se o ablato não responde logo, dando pronta aceitação, caduca a proposta, liberando-se do proponente. Considera-se também presente, aduz o dispositivo em tela. A pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante, presente, portanto, é aquela que conversa diretamente com o solicitante, mesmo que por algum outro meio mais moderno de comunicação, à distância, e não só por telefone, e ainda que os interlocutores estejam em cidades, estando ou países diferentes. Se a comunicação entre as partes é feita pela internet, estando ambas em contato simultâneo, a hipótese merece o mesmo tratamento jurídico conferido às propostas feitas por telefone, por se tratar de comunicação semelhante, só se tornando obrigatória a solicitação se for imediatamente aceita. Todavia, mesmo não deve suceder com a proposta feita por via de e-mail, não estando ambos os usuários da rede simultânea conectada. Parágrafo 2. Se feita sem prazo, a pessoa ausente tiver discorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente. Cuida-se de oferta enviada por corretor ou correspondência à pessoa ausente,
Uma pessoa não é considerada ausente para esse fim, por se encontrar distante do outro contraente, visto que são considerados presentes os que contratam por telefone, mas sim devido à inexistência de contato direto. Para fim legais, são considerados ausentes os que mencionam mediante troca de correspondência ou intercâmbio de documento. O prazo suficiente para a resposta varia conforme a circunstância e o necessário ou razoável para que chegue ao conhecimento do preponente. Denomina-se prazo moral. Entre moradores próximos não deve ser muito longe. Diferente será o entendimento se os particulares do negócio residirem em locais distantes e de acesso difícil e demorado. Terceiro, se feita a pessoa ausente não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado, se foi fixado um prazo para a resposta, o proponente terá de esperar pelo seu término esgotado. Sem resposta, terá se liberado, não prevalecendo a proposta feita. Quarto, se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento de outra parte a retratação do proponente, malgrado a força obrigatória da proposta, a lei permite ao proponente a faculdade de retratar-se, ainda que não haja feito a ressalva. Nesse sentido, todavia, para que se desobrigue e não se dirija às perdas e danos, é necessário que a retratação chegue ao conhecimento do aceitante antes da proposta ou simultaneamente com ela, casos em que as duas declarações da vontade, proposta e retratação, por serem contrariadas, nulificam-se e destroem-se reciprocamente. Não importa de que via ou meio se utiliza o proponente, carta, telegrama, mensagem, por mão de próprio, etc. Por exemplo, antes que o mensageiro entregue a proposta ao outro contratante, o ofertante entende-se diretamente que ele, por algum meio rápido de comunicação, retratando-se a proposta, em caso não chegou a existir juridicamente, porque retirada a tempo. A proposta, em caso não chegou a existir juridicamente, porque retirada a tempo. 3.3 A oferta do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, regulamentado nos artigos 30 a 35, a proposta nos contratos que envolvem relações de consumo, preceituam eles que deve ser séria, clara e precisa, além de definitiva, como também exige o Código Civil. Entretanto, naquele a oferta é mais ampla, pois normalmente dirige-se a pessoas indeterminadas. A distinção básica é a distinção do Código de Defesa do Consumidor, a contratação em massa como regra geral. No tocante aos efeitos, a recusa indevida de dar cumprimento à proposta do ensejo, à execução específica. Artigo 51, parágrafo 1º e 84. Consistindo a opção exclusiva do consumidor, a resolução em perdas e danos, além de poder preferir a execução específica do CDC, artigo 35, parágrafo 1º. O consumidor pode optar por, em seu lugar, aceitar outro produto ou
prestação de serviço equivalente, parágrafo 2º, ou ainda por rescindir o contrato com direito de restituição da quantia eventualmente antecipada monetariamente utilizada e a perdas e danos. Parágrafo 3º. O artigo 34 do referido diploma, por sua vez, estabelece solidariamente entre os fornecedores de seu proposto ou representantes autônomos, em conformidade com o artigo 30 do diploma consumerista, toda informação ou publicidade suficiente e precisa, vinculada por qualquer forma de meios de comunicação com relação aos produtos ou serviços oferecidos aos apresentados. Aceitação. 4.1 Conceito e espécies. Aceitação é concordância com os termos da proposta. É manifestação de vontade imprescindível para que se repute concluindo o contrato, pois somente quando o ablato se converte em aceitante se faz aderir a sua vontade, a do proponente. A oferta se transforma em contrato. A aceitação consiste, portanto, na fórmula da vontade concordando do ablato feita dentro do prazo e envolvendo adesão integral à proposta recebida. Para produzir efeito de aperfeiçoar o contrato, a aceitação deve ser pura e simples. Se apresentada fora do prazo, as condições, as adições, restrições ou modificações importará nova proposta. Artigo 431 do Código Civil. Comumente demandada contra a proposta, como a proposta perde força obrigatória depois do esgotamento do prazo concedido pelo proponente, a posterior manifestação do solicitado ou ablato também não obriga o último, pois aceitação não temos e sim nova proposta. No mesmo se pode dizer quando este não aceita a oferta integralmente, induzindo-lhe a restrições ou modificações. A aceitação pode ser expressa ou tácita. A primeira decorre de declaração do aceitante, manifestando a sua ausência. A segunda é a sua conduta, reveladora do consentimento. Artigo 432 do Código Civil menciona duas hipóteses de aceitação tácita, em que se reputa concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa, e quando o negócio for aquele que não seja costume ou aceitação expressa, temos opção B. Ou quando o proponente tiver dispensado. Se, por exemplo, como fornecedor costuma remeter os seus produtos a determinado comerciante e este, sem confirmar os pedidos, efetua o pagamento, instaura-se o praxe comercial. Se o último não dado no momento quiser interrompê-la, terá de avisar previamente o fornecedor sob pena de ficar obrigado ao pagamento de nova remessa, nas mesmas bases das anteriores. Costuma mencionar como exemplo, pela situação descrita na letra B, a hipótese do turista que remete um fax em determinado hotel, reservando acomodações, informando que a chegada se dará de tal data e, se não receber aviso em contrário, não chegando a tempo a negativa, reputar-se-á concluído o contrato. 4.2 Hipótese de inexistência de força vinculante da aceitação.
malgrado o contrato se aperfeiçoe com a aceitação. O Código Civil trata de duas hipóteses em que tal manifestação da vontade deixa de ter força vinculante. A. Se a aceitação, embora expedida a tempo por motivos expressivos, chegar tarde ao conhecimento do proponente. Artigo 430, primeira parte. Assim, se embora expedida no prazo, a aceitação chegou tardia ao conhecimento do solicitante quando este, estando liberado em virtude do atraso involuntário, já celebra o negócio com outra pessoa, a circunstância deverá ser sob pena de responder por perdas e danos imediatamente comunicada a aceitante que tem razões para supor que o contrato esteja concluído e pode realizar despesas que repute necessárias ao seu cumprimento. Assim, exige a segunda parte do mencionado no artigo 430. B. Se antes da aceitação ou com ela chegar ao proponente a reparação do aceitante, dispõe, com efeito do artigo 433 do Código Civil, que se considera inexistente a aceitação, se antes dela ou com ela chegar o proponente a retratação do aceitante. Verifica-se que a lei permite também a retratação da aceitação. Neste caso, a declaração da vontade que continua a aceitação desfaz-se antes que o proponente pudesse tomar a deliberação no sentido da conclusão do contrato. 5. Momento da conclusão do contrato. 5.1. Contrato entre presentes. Se o contrato for celebrado entre presentes, a proposta poderá estipular ou não prazo para a aceitação. Se o solicitante não estabelecer nenhum prazo, esta deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de a oferta perder a força vinculativa. Se, no entanto, o solicitante estipulou prazo, a aceitação deverá operar-se dentro nele, sob pena de desvincular-se o proponente. Constitui, por relevante, uma doutrina da formação dos contratos, a determinação do momento em que se deve considerar formado o contrato entre presentes ou entre ausentes, para que se possa estabelecer obrigatoriedade da avença. Será mister verificar em que instantes o contrato se aperfeiçoou, unindo os contraentes, impossibilitando a retratação e compelindo-os a executar o negócio sob pena de responderem por perdas e danos. Se o contrato não realizado inter praeensentes, nenhum problema haverá, visto que as partes estarão vinculadas na mesma ocasião que o ablato aceitar a proposta. Neste momento, concretizou o acordo recíproco de vontade, e a partir dele o contrato começará a produzir efeitos jurídicos. 5.2. Contratos entre ausentes. A dificuldade para se precisar em que o momento em que se deve considerar formado o contrato aparece na avença inter absente, efetivo por correspondência epistolar, carta ou telegrama, ou telegráfica, com ou sem intervenção dos serviços de correio.
A correspondência pode ser encaminhada pelo próprio interessado ou por alguém contratado para essa tarefa. Quando o contrato é celebrado entre ausentes, por correspondência, carta, telegrama, fax, radiograma, e-mail, etc., ou intermediários, a resposta leva algum tempo para chegar ao conhecimento do proponente e passar por diversas fases. Divergem os autores a respeito do momento em que a convenção se reputa concluída. Para a teoria da informação ou cognição é o da chegada da resposta do conhecimento do policitante, que se inteira de seu teor. Tem o inconveniente de deixar o árbitro do proponente abrir a correspondência e tomar conhecimento da resposta positiva. Não basta a correspondência ser entregue ao destinatário. O aperfeiçoamento do contrato se dará somente no instante em que o solicitante abrir e tomar conhecimento do teor da resposta. A segunda teoria, a da declaração ou da ignição, subdivide-se em três: A. A declaração propriamente dita. B. A expedição. C. De recepção. Para a teoria da declaração propriamente dita, instante da conclusão coincide com a data da redação da correspondência epistolar. Obviamente, tal entendimento não pode ser aceito porque, além da dificuldade de se comprovar esse momento, o consentimento ainda permanece restrito a âmbito ou aceitante, que pode destruir a mensagem em vez de retê-la. Para a teoria da expedição, não basta a redação da resposta, sendo necessária que tenha sido expedida, isto é, saído do alcance do controle do ablato. É considerada o melhor, embora não seja perfeita, porque evita o árbitro dos contraentes e afasta dúvidas de natureza probatória. Por último, a teoria da recepção exige mais que, além da escrita e expedida, a resposta tenha sido entregue ao destinatário. Distingue-se da teoria da informação porque esta exige não só a entrega da correspondência ao proponente, como também que este a tenha aberto e tomado conhecimento de seu teor. Ou telegráfica, com ou sem intervenção dos serviços de correio. A correspondência pode ser encaminhada pelo próprio interessado ou por alguém contratado para essa tarefa. Quando o contrato é celebrado entre ausentes, por correspondência, carta, telegrama, fax, radiograma, e-mail, etc., ou intermediários, a resposta leva algum tempo para chegar ao conhecimento do proponente e passar por diversas fases. Divergem os autores a respeito do momento em que a convenção se reputa concluída. Para a teoria da informação ou cognição é o da chegada da resposta do conhecimento do policitante, que se inteira de seu teor. Tem o inconveniente de deixar o árbitro do proponente abrir a correspondência e tomar conhecimento da resposta positiva. Não basta a correspondência ser entregue ao destinatário. O aperfeiçoamento do contrato se dará somente no instante em que o solicitante abrir e tomar conhecimento do teor da resposta. A segunda teoria,
a da declaração ou da ignição. Subdivide-se em três: a declaração propriamente dita, b, a expedição, c, de recepção. Para a teoria da declaração propriamente dita, instante da conclusão coincide com a data da redação da correspondência epistolar. Obviamente, tal entendimento não pode ser aceito porque, além da dificuldade de se comprovar esse momento, o consentimento ainda permanece restrito a âmbito ou aceitante, que pode destruir a mensagem em vez de retê-la. Para a teoria da expedição, não basta a redação da resposta, sendo necessária que tenha sido expedida, isto é, saído do alcance do controle do ablato. É considerada o melhor, embora não seja perfeita, porque evita o árbitro dos contraentes e afasta dúvidas de natureza probatória. Por último, a teoria da recepção exige mais que, além da escrita e expedida, a resposta tenha sido entregue ao destinatário. Distingue-se da teoria da informação porque esta exige não só a entrega da correspondência ao proponente, como também que este a tenha aberto e tomado conhecimento de seu teor. Artigo 434 do Código Civil. Escolheu expressamente a teoria da expedição ao afirmar que os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Proclama com efeitos o aludito dispositivo: os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, primeiro, no caso dos artigos antecedentes; segundo, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta; terceiro, se ela não chegar no prazo convencionado. Observa-se que o novo diploma estabeleceu 3 exceções à regra de que o aperfeiçoamento do contrato se dá como expedição da resposta. Na realidade, recusando efeitos à expedição se tiver havido retratação oportuna ou se a resposta não chegar ao conhecimento do proponente do prazo, desfigurou ele a teoria da expedição. Ora, se sempre não permitida retratação antes de a resposta chegar às mãos do proponente, e se ainda não se reputa concluído o contrato na hipótese de a resposta não chegar no prazo convencionado, na realidade o referimento diploma filiou-se à teoria da recepção e não à da expedição. A terceira exceção apresenta a retrotranscrito, artigo 434 do Código Civil. Se a resposta não chegar no prazo convencionado, é inútil e injustificável, como reconhece a doutrina, pois se há prazo convencionado e a resposta não chega no intervalo determinado, não houve acordo, assim ele não há contrato. 6. Lugar da celebração. Dispõe no artigo 335 do Código Civil: reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Optou o legislador, pois pelo local em que a proposta foi feita, aparentemente, tal solução encontra-se em contradições com a expressa adoção da teoria da expedição no disposto anterior. Entretanto, para quem como nós
entende que o Código Civil escolheu, de fato, a da recepção, inexistente a apontada contradição. O problema tem relevância na apuração do foro competente e no campo do direito internacional, na determinação da lei aplicável. Prescreve-se o artigo 9º, inciso 2 da Lei de Introdução do Código Civil, atualmente denominada Lei de Introdução de Normas de Direito Brasileiro, Lei nº 12.376, de 30 de 12 de 2010, que a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Tal dispositivo aplica-se aos casos em que os contratantes residem em países diferentes e assumiu maior importância com o recrudescimento dos contratos formados pela internet. Denota-se que o legislador proferiu a uniformização de critérios levando em conta o local em que o impulso iniciado teve origem. Ressalva-se que, dentro da autonomia da vontade, pode as partes eleger o foro competente, foro de eleição, e a lei aplicável à espécie. 7. Formação dos contratos pela internet. Crescem a cada dia os negócios celebrados por meio da internet. Entretanto, o direito brasileiro não continha até há pouco tempo nenhuma norma específica sobre o comércio eletrônico, nem dentro no Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a medida provisória número 2200 de 28 de junho de 2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP, Brasil, e outras providências como a garantia da comunicação com os órgãos públicos por meios eletrônicos, publicada em 29 de junho de 2001. Disciplina a questão da integridade, autenticidade e validade dos documentos eletrônicos. Ressalva-se as tramitações no Congresso Nacional de vários projetos que tenham da regulamentação jurídica, comércio eletrônico e da assinatura digital. Segundo Semi-Glantz, contrato eletrônico é aquele celebrado por meio de programa de computador ou aparelho como tais programas. Dispensa assinatura ou exige assinatura codificada ou senha. A segurança de tais contratos devem ser desenvolvida por processo de codificação secreta chamado de criptologia ou encriptação. Tal método vem sendo aperfeiçoado porque foi verificado que certos técnicos mal intencionados, chamados de inglês hacker e cracker, conseguem descobrir senhas e penetrar nas contas e operações secretas, inclusive transferindo dinheiro de contas bancárias. No estágio atual, a obrigação do empresário brasileiro que se vale do comércio eletrônico para vender os seus produtos ou serviços para com os consumidores, e mesmo que o Código de Defesa do Consumidor atribui aos fornecedores em geral a transação eletrônica realizada entre brasileiros está, assim, sujeita ao mesmo princípio e regras aplicáveis aos demais contratos aqui celebrados. No entanto, o contrato de consumo eletrônico internacional obedece o disposto no artigo 9º, no inciso 2 da Lei de Introdução a Normas do Direito Brasileiro, que determina a aplicação à hipótese da lei do domicílio do proponente. Por essa razão, se o brasileiro faz uma aquisição de algum produto oferecido pela internet por empresa estrangeira, o contrato então celebrado rege pelas leis do país do contratante que fez a oferta ou proposta. Assim, malgrado o Código de Defesa do Consumidor,
brasileiro, o artigo 51, parágrafo 1º, por exemplo, considera abusiva ou não admite a validade de cláusulas que reduza por qualquer modo os direitos do consumidor, cláusula que não indenizem e internauta brasileiro por ter dado sua adesão a uma proposta de empresa ou comerciante estrangeiro domiciliado em país cuja a legislação admite tal espécie que cláusula, especialmente quando informada com clareza aos consumidores, e neste caso não terá o aderente como evitar a limitação de seu direito. Da mesma forma, o comerciante ou industrial brasileiro que anuncia os seus produtos no comércio virtual deve atender para as normas do nosso Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando os requisitos da oferta podem ser destacadas as que exigem informações claras e precisas do produto, em português, sobre o preço, qualidade, garantia, prazo, validade, origem e eventuais riscos à saúde ou segurança do consumidor. Artigo 31. E as se referem às necessidades de indenização dos fabricantes pelo nome e endereço. Artigo 33. Se as informações transmitidas são incompletas ou obscuras, prevalece a condição mais benéfica ao consumidor. CDC, artigo 30 e 47. E, se não forem verdadeiras, configura-se vício de fornecimento, sendo que disparidade entre a realidade do produto ou o serviço e as indicações constantes à mensagem publicitária na forma dos artigos 18 a 20 do mencionado no Código. Caracteriza vício de qualidade. Anote-se que essas cláusulas devem ser tomadas pelo anunciante de forma dos produtos e serviços como único responsável pelas informações vinculadas, pois o titular do estabelecimento eletrônico onde é feito o anúncio não responde pela regularidade desde nos casos em que atua apenas como veículo. Do mesmo modo, não responde o provedor de acesso à internet, pois os serviços que prestam são apenas instrumentos e não há condições técnicas de avaliar informações, nem o direito de interceptá-los e de abaster qualquer mensagem. O Código Civil, em harmonia ao artigo 9º, inciso 2 da Lei de Introdução, diz que o direito implicável aos contratos em geral é aquele do lugar e onde emanou a proposta. Artigo 435. É certo, porém, que o Código de Defesa do Consumidor expressamente dispõe que os consumidores brasileiros têm o direito de promover quaisquer ações fundadas na responsabilidade do fornecedor perante o foro do seu próprio domicílio. Deste modo, o consumidor poderia promover a ação no Brasil, mas o direito de ser aplicado pela Corte Brasileira teria de ser o alienígena do país de onde originou a proposta. Essa situação, como se pode perceber, traz inúmeros problemas, assinala a propósito e com razão Reinaldo Lemos da Silva Júnior, que a aplicação do direito estrangeiro por parte dos tribunais brasileiros traz insegurança tanto para as partes quanto para o próprio judiciário. A tendência seria assim: em princípio, a aplicação da Lex Fori, ou seja, a lei brasileira. Todavia, tal solução não seria consistente do ponto de vista estritamente jurídico. Ademais, aduz para que a decisão do Tribunal Brasileiro seja acatada em países como os Estados Unidos, por exemplo, precisaria ela ser homologada pelas cortes americanas, o que obriga o consumidor a promover uma outra ação naquele país para que estas reconheçam as decisões proferidas no Brasil.
Ressalta o mencionado autor a deficiência da legislação para a solução desses problemas, observando que, em razão dessas dificuldades, surgem elementos traçados pelo próprio mercado como forma de responder à necessidade de se assegurar proteção institucional. As relações de consumo surgem assim, os chamados mecanismos alternativos de resolução e disputa, ADR, Alternative Dispute Resolution. Caso indicativo como esta seja caracterizada, o consumidor que enfrentasse problemas com o consumo online, em vez de recorrer às cortes tradicionais, poderia dirigir-se a um fórum criador especificamente com a finalidade de resolver esse tipo de problema. A tendência é que, em um futuro muito próximo, todos os sites de e-commerce filiem-se a algum órgão de resolução de disputa. Enquanto tal não ocorre, o consumidor brasileiro terá dois caminhos a seguir: no caso de compra realizada pela rede e em que a empresa vendedora possua rede social em país estrangeiro. A. Mover uma ação judicial no país de sede da empresa. B. Ajuizá-lo no Brasil. Amparado que se encontra pela Constituição Federal, artigo 5º, 32, a Lei de Introdução de Normas do Direito do Trabalho Brasileiro, artigo 9º, inciso 2, Código de Processo Civil, artigo 21, parágrafo 2, Código de Defesa do Consumidor, artigo 101, parágrafo 1. Outra questão relevante relacionada à contratação eletrônica versa sobre a sua característica como negociação entre ausentes ou entre presentes, como foi visto no item número 5.2 retro. É difícil se saber quando se aperfeiçoa o contrato celebrado entre ausentes. Reputa-se presentes como os contratam por telefone. Artigo 428, parágrafo 1º. Entende Silvio Venosa que, embora seja utilizada a linha telefônica, a contratação eletrônica não pode ser tida como realizadas entre presentes devido à ausência de colóquio direito entre as partes. Somente pode ser disputada entre presentes quando cada pessoa se utiliza do seu computador de forma simultânea e concomitante, como se ocorre-se uma conversa normal, com remessa recíproca de dados remetentes à proposta. O destinatário está à espera, lê-a no monitor e envia a aceitação ou rejeição ou fórmula contraproposta. Todavia, aduz o civilista paulista, não é isso que geralmente ocorre. As transmissões são normalmente decorrentes de pré-programação com horários acertados e de transmissão, que procuram, por sua vez, os momentos de menor sobrecarga na rede telefônica. Por sua vez, o receptor, o ablato, no caso, raramente estará à espera da mensagem a posto diante de seu equipamento eletrônico. Destarde, a contratação, nesse caso, é feita entre ausentes. Existem frases de apresentação da proposta e de aceitação bem nítidas. Desse modo, a contratação por computadores, assim como pelos aparelhos de fax, será entre presentes ou entre ausentes, dependendo do posicionamento das partes, enquanto das recompensas da mensagem e documentos. A controvérsia já foi objeto isento. Estudos doutrinas. Marisa Estela Basso, ao analisar a formação dos contratos internacionais, manifesta opiniões praticamente análogas à externada por Silvio Venosa, formulando três espécies de formação contratual: a instantânea,
em que o intervalo entre ofertas e aceitação pode ser desconsiderado. B. Intervalo em que exige um intervalo considerável entre ofertas e aceitação. C. Intervalo temporis, em que a troca de contraposto entre as partes. Nessa linha, assevera Luiz Wielewicz, considerando-se a brevidade do envio e recebimento da mensagem eletrônica, é possível concluir que, independentemente da definição do binômio ausente versus presente, a formação dos contratos eletrônicos sujeita com regime distintos de acordo com a tradução do período existente entre a oferta e aceitação contratuais. Na formação contratual instantânea, o vínculo contratual eletrônico formado dá-se de imediato com o envio da pronta aceitação. Na formação contratual intervalo, o emissor da aceitação eletrônica envia a mensagem confirmatória após um prazo considerável de reflexão. Já na formação em intervalo temporis, o emissor da aceitação torna-se remetente da nova proposta, sob a forma de uma contraproposta. Um dos grandes problemas com que defronta o comércio eletrônico diz respeito à autenticidade dos documentos. Para a sua validade jurídica é necessária que já seja devidamente assinado entre o seu ambiente, qual seja digital ou virtual. Essa espécie de assinatura, na realidade, nada tem a ver com a manuscrita, que conhecemos e utilizamos ferramentas. Na categoria de assinaturas eletrônicas, pode-se enquadrar vários tipos diferentes de processos técnicos e precisam dos meios de informação para serem aplicados, como, por exemplo, código secreto, assinatura digital criptográfica, criptografia, como chaves privadas simétrica, como utilização de senhas comuns, criptografia com chave pública assimétrica, como utilização de uma senha ou chave privada. A doutrina, em fase do elevado grau de certeza jurídica da autenticidade da assinatura digital, tem preconizado a sua equiparação, desde logo, a um original escrito e assinado de forma autográfica pelo seu subscrito, independentemente da lei específica ou lei complementar. Vários projetos da lei foram apresentados com finalidade de disciplinar essa questão, sendo no projeto número 1539/99, que atualmente tem o número 4906/2001, a iniciativa da origem dos advogados do Brasil, a mais completo deles. Nele há sendo a proposta a equiparação do documento eletrônico assinado pelo seu autor mediante assinatura criptografada e chave pública, aquele escrito e assinado previsto no artigo 408 Estatuto Processo Civil em vigor. O mencionado projeto cuida do modo pelo qual se dá a certificação da assinatura digital de forma clara e detalhada. Destaca-se a Lei nº 12.965/2014, denominada o Marco Civil da Internet, considerada uma espécie de Constituição da Internet por estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, tanto para usuários quanto para os provedores de conexão e aplicações da Internet. A Lei nº 13.864, do 20 de setembro de 2019, em que se converteu medida provisória no 881, de 30 de abril
de 2019 estabeleceu no artigo 10 que a Lei nº 12.632, de 9 de junho de 2012, passa em vigor com as seguintes alterações. Artigo 2A. Ficando autorizado o armazenamento em meios eletrônicos, ópticos ou equivalente de documentos públicos ou privados composto por dados e por imagem, observando o disposto nessa lei, nas legislações específicas e no regulamento, inciso 1º. Após a digitalização, constata a integridade do documento digital nos termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído, ressalvando os documentos de valor histórico. Formação dos contratos pela internet. Crescem a cada dia os negócios celebrados por meio da internet. Entretanto, o direito brasileiro não continha até há pouco tempo nenhuma norma específica sobre o comércio eletrônico, nem mesmo no Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a medida provisória número 2200 de 28 de junho de 2001, que institui a infraestrutura de chaves públicas brasileiras ICP Brasil, é da outra previdência como a garantia da comunicação com os órgãos públicos por meios eletrônicos, publicada em 29 de junho de 2001. Disciplina a questão da integridade autêntica e validada dos documentos eletrônicos. Ressalva-se a tramitação no Congresso Nacional de vários projetos que tratam da regulamentação jurídica do comércio eletrônico e da assinatura digital. Segundo o CEMIGLAD, contrato eletrônico é aquele celebrado por meio de programas de computador ou aparelhos como tais programas, dispensa assinaturas ou exige assinaturas codificadas ou senha. A segurança de tais contatos vem sendo desenvolvida por processo de codificação secreta, chamada de criptologia ou encriptação. Tal método vem sendo aperfeiçoado porque foi verificado que certos técnicos mal intencionados, chamados em inglês de hackers ou crackers, conseguem descobrir as senhas e penetrar nas contas ou operações secretas, inclusive transferindo dinheiro de contas bancárias. No estágio atual, a obrigação do empresário brasileiro que se vale do comércio eletrônico para vender os seus produtos ou serviços para com os consumidores e a mesma que o Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor em geral. A transação eletrônica realizada entre brasileiros está, assim, sujeita ao mesmo princípio e regras aplicáveis dos demais contratos aqui celebrados. No entanto, o contrato de consumo eletrônico internacional obedece ao disposto no artigo 9º, inciso 2 da Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro, que determina a aplicação à hipótese da lei do domicílio do proponente. Por essa razão, se um brasileiro faz a aquisição de algum produto oferecido pela internet por empresa estrangeira, o contrato, então celebrado, rege-se pelas leis do princípio do contrato que se fez a oferta ou proposta. Assim, malgrado o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, artigo 51, parágrafo 1º, por exemplo, considera-se abusiva
e não admitida a validade de cláusulas que reduza por qualquer modo os direitos do consumidor. Cláusulas de não indenizar. O internauta brasileiro pode ter dado sua adesão a uma proposta de empresa ou comerciante estrangeiro domiciliado em país cuja legislação admita tal espécie de cláusula, especialmente tomando informada com clareza os consumidores, que nesse caso não terá aderente como evitar a limitação de seu direito. Da mesma forma, o comerciante ou industrial brasileiro que anuncia os seus projetos no comércio virtual deve atender para as normas do nosso Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando aos requisitos da oferta. Podem ser destacadas as que exigem informações claras e precisas do produto. Em português, o preço, qualidade, garantia, prazo de validade, origem, eventuais riscos à saúde ou segurança do consumidor. Artigo 31. E as que se referem à necessidade de indenização dos fabricantes pelo nome endereçado. Artigo 33. Se as informações transmitidas são incompletas ou obscuras, prevalece a condição mais benéfica do consumidor. CDC, artigo 30 e 47. E se não forem verdadeiras, configura-se vício de fornecimento, sendo que a disparidade entre a realidade do produto ou serviço e as indicações constatadas da mensagem publicitária, na forma do artigo 18 e 20 do mencionado Código, caracteriza vício de qualidade. Anote-se que essas cautelas devem ser tomadas pelo anunciante e fornecedor dos produtos e serviços como único responsável pela informação vinculadas, pois o titular do estabelecimento eletrônico pode, é feito o anúncio, não responde pela regularidade deste, nos casos em que atua apenas pelo vínculo, sendo mesmo modo não responde o provedor de acesso à internet, pois os serviços que presta não apenas instrumentos e não há condições são apenas instrumentos e não há condições técnicas de avaliar as informações nem direitos de interceptá-las e de observar qualquer mensagem. O Código Civil, em harmonia com o artigo 9º, inciso 2 da Lei de Introdução, diz que o direito aplicável aos contratos em geral é aquele do lugar onde emanou a proposta. Artigo 435. É certo, porém, que o Código de Defesa do Consumidor expressamente dispõe do consumidor brasileiro tem direito de promover quaisquer ação fundadas na responsabilidade do fornecedor perante o foro de seu próprio domicílio. Desse modo, o consumidor poderia promover uma ação no Brasil, mas o direito a ser publicado será na Corte Brasileira, teria de ser o alienígena do país aonde originou a proposta. Essa situação, como se pode perceber, traz inúmeros problemas, assinala a proposta com a razão Ronaldo Lemos da Silva Júnior, que a aplicação do direito estrangeiro por parte dos tribunais brasileiros traz insegurança tanto às partes quanto para o próprio judiciário. A tendência seria, assim, em princípio, a aplicação de lex fori, ou seja, a lei brasileira. Todavia, tal solução não seria consistente do ponto de vista estritamente jurídico. Ademais, aduz para que a decisão do Tribunal Brasileiro seja atacada
acatada em países como Estados Unidos, por exemplo, precisaria ela ser homologada pelas cortes americanas, o que obriga o consumidor a promover uma outra ação naquele país para que as reconheça a decisão proferida no Brasil. Ressalta o mencionado autor a deficiência da legislação para a solução desses problemas, observando que, em razão dessa dificuldade, surgem elementos traçados pelo próprio mercado como forma de responder à necessidade de se assegurar proteção institucional às relações de consumo. Surge assim o chamado mecanismo alternativo das resoluções de disputa, ADR, Alternative Dispute Resolution. Caso iniciativas como essa sejam concretizadas, o consumidor que enfrentasse problemas com consumo online, em vez de recorrer às cortes tradicionais, poderia dirigir-se a um fórum criado especificamente com a finalidade de resolver esse tipo de problema. A tendência é que, em um futuro muito próximo, todos os sites de e-commerce filiem-se a algum órgão de resolução de disputas. Enquanto tal ocorre, o consumidor brasileiro terá dois caminhos a seguir no caso de compra realizada pela rede, em que a empresa vendedora possua sede social em país estrangeiro, a. mover uma ação judicial no país de sede da empresa, ou b. ajuizá-la no Brasil, amparado que se encontra pela Constituição Federal, artigo 32, artigo 5º, parágrafo 32 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 9º, inciso 2. Código de Processo Civil. Artigo 21. Parágrafo 2. Código de Defesa do Consumidor. Artigo 101. Parágrafo 1º. Outra questão relevante relacionada à contratação eletrônica versus sobre a caracterização como negociação entre ausentes ou entre presentes, como foi visto no item número 5.2, retro, é difícil se saber quando se aperfeiçoa o contrato celebrado entre ausentes, reputando-se presentes os que contratam por telefone. Código Civil, artigo 428, parágrafo 1º. Entende Silva e Venosa que, embora seja utilizada a linha eletrônica, a contratação eletrônica não pode ser tida como realizada entre presentes, devido à ausência do colóquio aberto entre partes. Somente pode ser reputada entre presentes quando cada pessoa se utiliza de seu computador de forma simultânea e concomitante, como se ocorre uma conversa normal, com remessa recíproca de dados. Remetente à proposta, o destinatário está à espera leal no monitor e envia aceitação ou rejeição ou fórmula contraproposta. Toda aduz o ensine civilista paulista. Não é isso que geralmente ocorre. A transmissão são normalmente decorrentes de pré-programação, como horários acertados de transmissão, que procuram, por sua vez, os momentos de menor sobrecarga da rede telefônica. Por sua vez, o receptor, ou ablato no caso, raramente estará à espera da mensagem
aposto diante de seu equipamento eletrônico, destarde a contratação, nesse caso é feita entre ausentes. Existem fases de apresentação de proposta ou de aceitação bem nítida. Desse modo, a contratação por computadores, assim como pelos aparelhos de fax, será entre presentes ou entre ausentes, dependendo do posicionamento das partes. Quando das remessas das mensagens e documentos. A controvérsia já foi observado de intenso estudo doutrinário Maristela Basso. Todavia, aduz o insigne civilista paulista, não é isso que geralmente ocorre. A transmissão são normalmente decorrente de pré-programação com horários acertados de transmissão que procuram por vezes os momentos de menor sobrecarga da rede telefônica. Por sua vez, o receptor do ablato, no caso, raramente estará à espera da mensagem ao posto diante de seu equipamento eletrônico. Destarde a contratação, nesse caso, é feita entre ausentes. Existem fases de apresentação de proposta e de aceitação bem nítida. Desse modo, a contratação por computadores, assim como pelos aparelhos de fax, será entre presentes ou entre ausentes, dependendo do posicionamento das partes quando das remessas das mensagens e documentos. A controvérsia já foi objeto de intenso estudo doutrinário. Maristela Basso, ao analisar a formação dos contratos internacionais, manifesta opinião praticamente análoga à externada por Silvio Venosa, formulando 3 espécies de formação contratual: a instantânea, em que o intervalo entre oferta e aceitação pode ser desconsiderado; b ex-intervalo, em que existe um intervalo considerável entre ofertas e aceitação; c ex-intervalo. Temporis, em que há troca de contraproposta entre partes. Nessa linha, assevera Luiz Wellich, considerando-se a brevidade do envio e recebimento da mensagem eletrônica, é possível concluir que, independentemente da definição do binômio ausente versus presentes, a formação dos contratos eletrônicos sujeita-se a regimes distintos de acordo com a duração do período existente entre oferta e aceitação contratuais. Na formação contratual instantânea, o veículo contratual eletrônico formado dar-se de imediato com o envio da pronta aceitação. Na formação contratual em ex-intervalo, o emissor da aceitação eletrônica envia mensagem confirmatória após o prazo considerável da reflexão. Já na formação ex-intervalo temporis, o emissor da aceitação torna-se remetente da nova proposta, sob a forma de uma contraproposta. Um grande problema com o que defronta o comércio eletrônico diz respeito à autenticidade dos documentos. Para sua validade jurídica, é necessário que seja devidamente assinado dentro de um ambiente, qual seja digital ou virtual. Essa espécie de assinatura, na realidade, nada tem a ver com a manuscrita, que conhecemos e utilizamos frequentemente. Na categoria de assinaturas eletrônicas, podem enquadrar vários tipos diferentes de processos técnicos que precisam de meios informáticos para serem aplicados,
como, por exemplo, código secreto, assinatura digitalizada, assinatura digital, criptografia, criptográfica, criptografia com chave privada, simétrica ou utilização de uma senha comum, criptografia com chave pública, assimétrica com utilização de uma senha ou chave privada. A doutrina, em face de elevado grau de certeza jurídica ou autenticidade de assinatura digital, tem preconizado a sua equiparação, desde logo, em um original escrito e assinado de forma autógrafa pelo seu subscrito, independentemente da lei específica ou lei complementar. Vários projetos de lei foram apresentados com finalidade de disciplinar essa questão, sendo o projeto número 1589/99, que atualmente tem o número de 4906/2001, de iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil. O mais completo deles, nele está sendo a proposta da equiparação dos documentos eletrônicos assinado pelo seu autor mediante sistema criptográfico de chave pública, aquele escrito e assinado previsto no artigo 408 do Estatuto Processual Civil e em vigor. O mencionado projeto cuida ainda do modo pelo qual se dará a certificação de assinatura digital de forma clara e detalhada. Destaca-se a Lei nº 12.965/2014, denominada Marco Civil da Internet, considera uma espécie de Constituição da Internet por estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, tanto para usuários quanto para provedores de conexão e de aplicação da Internet. A Lei nº 13.834, de 20 de setembro de 2019, que se converteu à Medida Provisória nº 881, de 30 de abril de 2019, estabeleceu no artigo 10 que a Lei nº 12.682, de 9 de junho, passa a vigor com a seguinte alteração. Artigo 2. Artigo 2A. Fica autorizado armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de documentos públicos ou privados, composto por dados ou por imagem, observado o disposto nesta lei, nas legislações específicas e no regulamento. Inciso 1º. Após a digitalização, constatadas a integridade do documento digital nos termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído, ressalvado os documentos do valor histórico, cujo a preservação observará o disposto na legislação específica. Inciso 2. Documento digital, na sua produção, em que meio realiza, de acordo com o disposto nesta lei, a legislação específica terá o mesmo valor probatório do documento digital, para todos os fins de direito, inclusive para atender o poder fiscalizatório do Estado. Decorrido os respectivos prazos de decadência ou de prescrição, os documentos armazenados em meio eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados. Os documentos digitalizados, conforme disposto neste artigo, terão o mesmo efeito jurídico conferido aos documentos microfilmados que, nos termos do dispositivo da Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, e regulamentação posterior.
Inciso 5º. O ato do secretário do Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia estabelecerá os documentos cuja a reprodução conterá código de autentificação verificável. Inciso 6º. Ato do Conselho Monetário Nacional disporá sobre o cumprimento do disposto no inciso 1º deste artigo relativamente aos documentos referentes à operação e transação realizada no Sistema Financeiro Nacional. Inciso 7º. É lícita a reprodução de documento digital em papel ou em qualquer outro meio físico que contiver o mecanismo de verificação de integridade e autenticidade, na maneira e com a técnica definida pelo mercado, e cabe ao particular o ônus de demonstrar a integridade e a presença de tais requisitos. Inciso 8º. Para garantir de preservação da integridade, da autenticidade e da confidencialidade de documentos públicos, será usada certificação digital no padrão da infraestrutura da chave pública brasileira, ICP Brasil. Artigo 12 da aludita Lei nº 13.874/2019 dispõe que a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Inciso 3º. Os requisitos pelo inciso 3º. Os registros poderão ser escritos, publicados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos pré-estabelecidos em regulamento. Olá, muito obrigado por ter me escutado. Tenha um bom começo, um bom término, um bom intermédio de dia. Um abraço a todos.